Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValiaCast. Eu sou Henrique, sou do time de gestão dos investimentos da Valia e eu venho aqui mensalmente falar um pouquinho de como foi o nosso desempenho e quais foram os principais acontecimentos nos mercados. Aqui temos o mês de novembro, vamos começar pelo resultado da renda fixa, que subiu 1%, passou a acumular 10,40% no ano. A renda variável sofreu uma queda no mês de novembro de 8,21% e passou a acumular um resultado negativo de 3,8%. O segmento estruturado também sofreu queda de 0,88%, passou a acumular no ano uma alta de 1%. O segmento de exterior subiu 7,98% no mês, mas ainda acumula um resultado negativo de 19,9%. O segmento imobiliário subiu 0,36% no mês, acumulando 4,81% no ano. E, por fim, o segmento de operações com participantes subiu 0,97% no mês, passou a acumular 13,13% de resultado no ano. E quais foram os eventos, né, que permearam aí o mês de novembro? Especialmente ali nos mercados internacionais, eles tiveram um maior apetite a riscos, né? Esse maior apetite a riscos ele foi suportado pela expectativa de que o Banco Central americano ele vai ser menos agressivo nas próximas altas de juros, né, a partir de dezembro. Falando de inflação, tivemos uma surpresa baixista nos Estados Unidos, com o índice variando 0,1%, abaixo das expectativas de mercado que estavam ali próximas de 0,3%. Com esse resultado, a variação interanual ficou em 7,1%. O mercado de trabalho americano ele continua aquecido e vem surpreendendo seguidamente na criação de vagas. Isso vem colocando uma certa pressão ali na inflação. E o Comitê de Política Monetária ele está atento a isso, ele vem elevando as taxas de juros por lá. No mês de novembro, a taxa base americana foi elevada em 0,75 e atingiu 4%. Passando à Europa, falando também de inflação, tivemos uma certa desaceleração na zona do euro, né? A inflação na região ela recuou 0,1 no mês, o que levou a inflação em 12 meses ao patamar de 10%. Já na China, a economia ela vem apresentando alguns sinais mistos, né? Por um lado, temos o varejo, que ainda não conseguiu retomar a tendência de crescimento, o que é um indicativo ali que a economia ela segue vulnerável a uma má fase do setor imobiliário e a política de Covid-0. Por outro lado, o setor industrial ele segue fortalecido, isso vem muito em linha com o aumento das exportações do país. O governo local ele sinalizou algumas mudanças ali na política de restrição de mobilidade. Foi motivado por uma série de protestos da população. Aos mercados, tivemos as bolsas de valores internacionais fechando o mês em alta. O MSCI World subiu 6,96% e o mercado americano, representado pelo S&P 500, subiu 5,38%. Passando ao Brasil, nesse mês o nosso país ele se descolou um pouco dos mercados internacionais e apresentou uma forte desvalorização no preço dos ativos. Houve uma piora na percepção de mercado em relação aos riscos fiscais, muito por conta da divulgação do texto inicial da PEC de transição. Essa PEC de transição ela iniciou com cerca de 200 bilhões de recursos fora do teto de gastos, é uma cifra muito e o mercado financeiro ele não gostou muito desse número e há uma certa expectativa ali de que essa cifra seja reduzida conforme a PEC tramite no Congresso. Mas esse indicativo de gastos muito elevados, ainda sem uma contrapartida de reformas, coloca a nossa trajetória de endividamento do país em uma posição bastante delicada. Falando de inflação, o IPCA no mês ele registrou 0,41. Esse resultado veio um pouco abaixo das expectativas de mercado, que eram de 0,54, e teve uma contribuição baixista importante ali no grupo de artigos de residência, que veio em deflação de 0,68. Isso foi muito reflexo da Black Friday, que também acabou impactando o grupo de comunicação com as vendas de celulares. Esse grupo ele veio em deflação de 0,14%. Em 12 meses, o índice IPCA ele passou de 6,47% para 5,90% e acumula alta de 5,13% no ano de 2022. Passando aos nossos mercados, né, a nossa bolsa local aqui, representada por Ibovespa, teve uma queda de 3,06%. E o destaque negativo esse mês foi do setor de desenvolvimento imobiliário, que teve uma queda de mais de 16%.
O setor de consumo, por sua vez, também teve um fraco desempenho, em queda de 14,3%. Passando ao mercado de renda fixa, tivemos alta volatilidade nas taxas de juros esse mês. Alguns trechos ali da curva tiveram alta superior a 130 pontos. Essa alta de taxa, né, ela culmina numa redução do valor dos títulos. Basicamente era isso para hoje, pessoal, para o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.